Marinês Garcia, de Floripa para Guimarães. Como é que tá esses primeiros dias aqui em Portugal? Só surpresa, todo dia uma surpresa nova e todas bem positivas. Muito legal. Olha, obrigado pelo teu tempo, por ter aceitado o convite, apesar de nós sermos colegas de trabalho aqui na Incubol, mas não deixa de ser um convite, né? E tu aceitou, estamos aqui para bater esse papo hoje. Tenho certeza que vai ser muito bacana para quem está nos assistindo, principalmente quem tem startup, quem tem startup de cibersegurança, quem quer saber sobre a tua história nesse universo de aceleração de startups, desde o Brasil até agora aqui em Portugal. Tenho certeza que tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje, portanto, brigadão. Eu que agradeço o teu tempo, Sávio. Por mais que a gente seja colegas de trabalho, toda troca de ideias ela é sempre bastante produtiva e acho que ajuda sempre a gente estar, né, no mesmo horizonte e poder aí ter insights novos, isso é bem positivo. Bacana, então vamos cair para dentro, como se diz. Mari, a gente se conheceu no Web Summit Lisboa 2024, correto? Isso aí. E tu veio de Floripa para cá. Primeiramente, dizer que tu vem de uma cidade muito bacana, né? Muito bonita. Eu tive a chance de visitar Floripa algumas vezes na minha vida. Mais recentemente estive lá no Startup Summit, naquele evento em agosto do ano passado. E Floripa é uma daquelas cidades que vem à cabeça quando eu penso um dia em morar de volta no Brasil. Como é que foi crescer numa cidade tão admirada por quem não mora lá também? A tua pergunta é bem interessante porque o ecossistema de Floripa me moldou. Eu digo que em 2018, mesmo estando aí no curso de economia e a gente falar de inovação em economia, falar de ciclos econômicos e tudo mais, eu não tinha noção do que acontecia em Floripa. Mesmo sendo um ecossistema que começou a se formar a partir de 85, 1985, depois com a CAT em 1996. E eu só fui ter, né, contato com o ecossistema em 2018. Antes disso, eu ficava muito à margem de tudo que acontecia nesse setor em específico. E hoje, né, recentemente, a gente tem a notícia aí que 25%, né, de todos os impostos arrecadados, eles advêm da tecnologia em Florianópolis. Não é à toa que é conhecida como a capital das startups a nível brasileiro. Bacana. E como é que foi a Mari crescendo em Floripa? Quais são as tuas melhores lembranças dessa época? Adolescência, início da vida adulta lá, como é que foi? Interessante, porque a Mari não vem da cidade, né? A Mari vem do interior do estado de Santa Catarina. Então, de uma cidade chamada Angelina, com cerca de 4.800 Uma habitantes, aldeia, se fosse aqui em uma Portugal. aldeia, se fosse aqui em Portugal, sempre, né, tendo aquela educação com as tias, né, aquela escola onde as tias são as tuas professoras. Então, muito familiar. E quando eu fui para Floripa, né, no auge dos meus já 15 anos, né, eu tive contato com a cidade, né, com a dinâmica da cidade e como sobreviver a tudo isso. Então, a educação, busca por conhecimento, Floripa me lembra muito isso, né? A dinâmica da cidade te inspira sempre a estar buscando conhecimento, aplicando, e foi assim que eu parei na área da inovação. Bacana. E como é que foi a tua primeira experiência? Porque tu fizeste economia, assim, na faculdade. Isso aí. E como é que tu entrou no universo da inovação? Muito interessante. A universidade, ela te traz essa oxigenação para te se expor a choques externos, né? Externalidades. Durante toda a minha graduação, eu tive contato com diversas temáticas. E acho que a graduação é muito aquele momento de tu identificar o caminho para onde tu queres seguir, né? Ou muitas vezes o caminho te identificar como uma pessoa interessante para seguir com ele, né? Então, durante toda a graduação, eu fiz curso técnico em agronegócios, eu trabalhei com juros, junto a escritório de advocacia, era a parte ali que atualizava planilhas de juros, de processos jurídicos, e em um determinado momento, quase ao fim da minha graduação,
eu fiz uma disciplina chamada Habitats de Inovação. Muito estimulada ali pelos meus colegas, que me falavam, Mari, é uma disciplina descontraída, é uma disciplina que não vai te custar a alma no final do curso, que a gente já está bastante cansado, né, de estar ali percorrendo aqueles 4 anos e meio, quase 5. Então eu me matriculei nessa disciplina e na primeira aula, com a professora Clarissa, eu cheguei ao final da aula e procurei ela e falei assim, prof, eu acho que chegou a disciplina que vai mudar a minha vida. Porque eu olhei aquele mundo e eu não conhecia nada daquilo e os meus olhos começaram a brilhar. E a partir dali, naquela mesma disciplina, durante aqueles 5 meses, quase 6, eu comecei a trabalhar com inovação. Caramba, que bacana. Então, tu vem do interior do estado, de uma cidade muito pequena, né? Se fosse aqui em Portugal seria uma aldeia, né? Literalmente. Sim. E aí tu te muda para Floripa no auge da tua adolescência. Na faculdade tu faz economia e quase que em paralelo tu entra para o universo da inovação. Isso aí, foi em paralelo. Durante todo o curso de economia eu sentia que eu estava muito perdida. Sabe quando tu se expressa e o ambiente não entende o teu propósito, te expressando daquela forma? Era assim que eu me sentia. Isso causa muita frustração, porque a ideia que a gente tem da academia é que você vai abrir uma porta que vai mudar a tua vida e que tu vai te encontrar na tua vida. E a maioria das pessoas não encontra isso na graduação. É justo porque você tem que se expor a outros estímulos para aflorar um determinado senso que tu tenha, né? E tu ainda não sabe daquilo. E esse foi o meu caminho. Eu fui testando diversas coisas, trabalhei em diversas coisas e fiz outros cursos, né, adjacentes. Mas quando eu fiz essa disciplina é onde aflorou e um reconheceu o outro naquele caminho, né? Então, rapidamente, eu fui interagindo com o ecossistema de Floripa, né, durante a graduação, e essa interação que resultou num estágio na ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, me motivou a direcionar todos os meus estudos nesse final de faculdade para essa área em específico, porque era aquilo que eu me sentia viva fazendo. Bacana. Exatamente. Bacana. E tu trabalhou por muito tempo em Floripa com inovação antes de mudar para Portugal ou foi algo mais rápido essa transição? Essa mudança para Portugal, ela está completando exatamente hoje, dia 17, que é hoje a gente está gravando, completou um mês hoje. Pronto. Que eu me mudei. E antes de eu vir para cá, eu já trabalho há 8 anos com o ecossistema de inovação em Floripa. Então eu já tive contato, né, com a dinâmica do ecossistema, com os eventos que lá acontecem, com as startups que lá nascem e florescem e são investidas. Já vi startups nascerem e serem vendidas para grandes companhias. Já vi empreendedores se descobrindo empreendedores ou até mesmo se descobrindo que não são empreendedores, né? Que é a grande maioria, quase ninguém fala, mas é a grande realidade. Isso é positivo porque eles tentam, né? Então são 8 anos percorrendo essa jornada de ecossistema de inovação e hoje sabendo, né, que eu tive toda essa carreira no Brasil, na capital brasileira das startups. Muito bacana. E realmente é verdade, Floripa foi escolhida como a capital brasileira das startups, né? Recentemente. Bem bacana, bem legal. E eu sei que tem uma história aí tua de que tu fez um mestrado bem interessante, né? Sim. Em que área foi o teu mestrado? Fala pra gente. Eu sempre observei a academia como um sinônimo daquilo que eu estava fazendo na prática. Não adiantava levantar uma tese de mestrado sem conseguir visualizar aquela dinâmica que eu estava ali escrevendo exaustivamente, cerca de 200 páginas. Então, eu sempre estudei o que eu trabalhava. Esse era o meu principal pilar quando eu escolhi a academia junto, né, que eu nunca parei para ficar no mestrado sem trabalhar. Eu sempre fiz os dois juntos, né? Então, o meu principal propósito de estudo era entender a dinâmica de internacionalização das startups que estavam incubadas em Santa Catarina durante o meu mestrado.
Isso é uma continuação, eu digo, da minha dissertação depois, né, antes, inclusive, na graduação em economia, o que eu também estudei a parte de internacionalização, mas ali na parte da Grande Florianópolis, para entender a dinâmica naquela região desses atores. Poxa, que bacana. Então, tu vem respirando startups já há muito tempo, desde a época da faculdade até hoje, né? Bem legal. Curioso, para quem não, em 2018 não sabia nem o que era uma startup, Certo. né? E hoje está consistentemente interagindo, né, com startups como se fosse qualquer coisa que você tem em comum dentro da sua casa. Uhum. É bem curioso mesmo. Muito bacana. E qual é a tua conexão com Portugal? De onde é que surgiu? Né? Eu sei um pouco da história, claro, mas para quem está nos escutando, como é que surgiu essa possibilidade de tu fazer a transição para Portugal? Sim. Durante o ano de 2024, eu tive bastante mudanças na minha carreira, né? Mudanças não de não trabalhar mais com startup, mas de trabalhar em diferentes tipos de empresas, né? Sair de uma empresa um pouco menor, ir para uma maior, descobrir a dinâmica de equipes. E quando, mais ou menos ali no final de outubro, né, o Thiago, que já foi meu sócio em uma outra startup que eu tive, ele entrou em contato comigo e disse: Mari, fui selecionado aqui junto da Incubol para executar um programa de aceleração para startups de cibersegurança. Eu disse: pô, que incrível, né? Ele falou: é o primeiro programa de aceleração desse tipo aqui em Portugal, apoiado pelo governo português. Só que eu preciso de alguém que já tenha participado de aceleradoras. E eu já tinha 4 anos de experiência em uma aceleradora lá em Floripa. Então, naquele momento, começou a despertar ali também o interesse de estar junto do projeto, por conta do meu propósito, por conta do propósito dele, e também por ser uma pessoa que eu vejo que admiro, sabe? Esse é um dos principais pontos, né? Sempre trabalho com pessoas que eu admiro. E ali começou a me despertar esse interesse de estar mais próximo. Logo, ele falou assim: Mari, olha só, a gente precisa estar no Web Summit em novembro. Como é que a gente vai fazer isso? De próximo mês, né? Próximo mês. Eu ainda não trabalhava diretamente no programa de aceleração, mas já estava ali apoiando, né, na estruturação, apoiando, né, nas nossas estratégias, e ainda não tinha, inclusive, te conhecido. Exato. Naquele ponto. E ele falou assim: olha, o Web Summit é o principal evento aqui de Portugal na área de inovação, de startups, é um evento né, conhecido mundialmente e a gente precisa estar lá. Eu, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Vem junto. Dali eu conversei com a empresa que eu estava trabalhando, que eu precisava de dias offs, né, para estar me dedicando a isso aqui, para esse convite, para estar com a cabeça livre para pensar sobre isso, e ainda sem um convite para virem direto para Portugal. Consegui a dispensa para estar esses dias e foi uma imersão incrível, porque o Web Summit é aquele evento que o mundo todo está em Lisboa. Concordo. Foi isso que eu senti quando eu pisei naquele evento. Foi meu primeiro evento internacional, né, dessa magnitude. Já tinha viajado para outros países, mas nunca para um evento assim, né, para realmente botar aquela skin que você tá ali dedicada, com foco muito específico. E foi o primeiro momento e o melhor de tudo, conhecendo pessoas que também estão nesse foco, né? Foi o Thiago, eu tinha convivido com ele sempre de forma online, né? Quando a gente foi sócio no outro negócio. Te conheci também, conheci a Flávia, conheci a Silvia, né? De forma presencial. E a gente estava ali realmente com uma malta, né? A malta da Cybertech. E dali eu assim, cara, que massa essa troca, que massa receber feedback, receber comentários sobre o programa. E eu sinto que o Web Summit foi uma grande validação do nosso programa de aceleração.
né? Tudo aquilo que eu mesmo falo há mais de 8 anos, né? Startup, tem uma ideia de negócio, valida, vai para o mercado, foi aquilo que a gente fez no Web Summit, né? Conversou com as pessoas sobre o programa, elas automaticamente viram se fazia sentido ou não e a grande maioria, né, deu retornos bastante positivos. Então, esse foi o meu resumo, né, do meu despertar para Portugal. Depois do Web Summit, eu já tinha a noção de que eu tinha que vir para cá, né, que eu tinha que estar mais próximo desse mundo todo em um lugar só. Que era isso que eu sentia falta no Brasil. Eu já estava muito ambientada, sabe? Habituada àquela rotina, àquelas mesmas pessoas. Eu sentia que um estímulo diferente também ia me fazer evoluir o meu ponto de vista. E eu tô sentindo que está acontecendo isso comigo aqui. Muito bacana. E, assim, antes de tu vir para o Web Summit, tu já tinha uma conexão com a Europa, né? Sim. Que conexão é essa? Uma conexão se entrelaça com a outra. Okay. Em 2016, eu descobri que eu tinha direito à cidadania de Luxemburgo. Ou seja, a avó do meu pai era filha de um imigrante dessa área, né? Uau, a avó do teu pai era filha de um imigrante de onde? De Luxemburgo. De Luxemburgo. De Luxemburgo. E Luxemburgo abriu uma lei em 2008, que ficava aberta durante 10 anos, para que esses cidadãos de antigamente, eles abrissem essa oportunidade para os seus descendentes. Só que eu só descobri isso em 2016, ou seja, faltando 2 anos para acabar essa lei. Então, quando eu vi aquilo, uma outra colega me contou sobre essa lei e eu disse assim, Luxemburgo, esse país nem existe, isso é mentira. Mas depois eu voltei para casa e comecei a pensar, refletir sobre isso e mandei uma mensagem para ela, disse assim, me explica um pouquinho melhor como é que é? Eu fui para a internet, pesquisei e vi que aquilo dali realmente era verdade, né? Foi uma sequência de abrir de portas, porque depois dessa notícia, a minha expansão de mundo ficou outra, a minha visualização de mundo ficou outra. Eu não sabia onde é que ficava a Europa direito, eu não sabia, né, como me situar no mundo e dali para frente eu tinha um objetivo. Eu tinha que ir até Luxemburgo para dizer que eu queria a minha cidadania. Ah, tu tinha que estar presencialmente. Não pode ter procuração para recuperar essa cidadania. A pessoa que requer, ela tem que ir presencialmente até o país. Ok. E para mim, que era de uma cidade tão pequenina, né, sair de Floripa e atravessar o oceano era um completo quebrar de paradigmas, né? Foi isso que me fez abrir várias portas. Inclusive, eu tive uma startup que era uma tecnologia para buscar cidadanias. Porque com esse meu procedimento, que eu fui buscar essa cidadania, eu também fiz esse mesmo processo para mais de 250 pessoas. Ok. Então foi um completo abrir de portas em sequência. Mas a startup surgiu por causa disso? Surgiu por conta disso. Ok. Surgiu por conta disso. E eu tive a minha experiência empreendedora, né? Então a Europa é sinônimo não só de vir para cá, para Portugal, para abrir essa próxima porta, né? De ter uma experiência na Europa trabalhando. Mas eu sinto que eu já trabalho na Europa há muito tempo, desde 2016. Né? Então, é basicamente essa minha conexão, né, inicial com a Europa e com tantas outras pessoas que ficaram, né, sabendo desse direito por meu intermédio, que hoje estão nos Estados Unidos, que hoje estão em diversas partes do mundo e dá aquele calorzinho assim no coração, sabe? Poxa, que bacana, que legal. Ou seja, tu conseguiu impactar, né, a vida de muita gente, né? De muita gente. Quanto startup. Eu vi hoje, desde 2016, né, que eu já convivo com isso, eu vi pessoas ficarem maiores de idade, eu vi essas pessoas casando, tendo filhos e me perguntando, Mari, como é que eu faço para o meu filho ter esse direito também? Né? E sempre associado, eu sempre tentei associar muito a minha parte na tecnologia, né? Então eu fazia uma coisa que era totalmente analógica, né? Uma prestação de serviços,
e eu comecei a interpretar como é que eu fazia com que aquilo fosse escalável, né? Então foi minha primeira experiência empreendedora, fui selecionada por editais de inovação por conta disso, recebi alguns reconhecimentos e já mudei de negócio, então a famosa pivotagem, né? Então agora estou aqui. Muito bacana, muito legal. E eu acabo me beneficiando, né, desse trabalho contigo aqui na Incubol, porque tu é uma pessoa que trabalha com aceleração, mas tu não chegou na aceleração só com a teoria. Tu teve a tua startup e tu passou por toda a jornada do empreendedor. Então tu consegue falar sobre cada ponto dessa jornada com muita propriedade. Eu acho isso muito legal. Não que pessoas que não tenham, né, passado por essa jornada não possam trabalhar com aceleração, não é isso, né? Existe esse debate, né, a nível mundial. Você só pode fazer uma coisa, o debate maior que tem com relação a isso é sobre técnico de futebol, né? Será que só tem técnico bom quem jogou futebol e tal? E a gente vê que não, tem alguns técnicos muito bons que nunca tocaram numa bola, mas eles entendem a parte tática e tal. Mas no teu caso, tu realmente passou por isso, né? Então acho até que as startups que estão sendo mentoradas por ti, estão sendo orientadas por ti, sentem uma segurança maior nisso. E aí eu já queria aproveitar e fazer um gancho para o nosso programa de aceleração, né, o Cybertech Acceleration, específico para startups de cibersegurança, que aí foi outra sacada do Thiago, né? Tem nichado esse programa, que é sempre um risco, né? Nós sabemos que nichar quase sempre é uma boa ideia, porque a tua comunicação fica muito mais impactante, né? Tu consegue conversar diretamente com aquele nicho e consegue trazer uma solução específica para as dores daquele nicho. Então, a gente sabe que nichar é interessante, mas pouca gente tem coragem de nichar, porque é muito sedutor chegar aqui e dizer, olha, tem um programa de aceleração que é para qualquer tipo de startup. É sedutor, porque você pensa que vai vender muito, porque tem muita gente para comprar. Na realidade, isso nem sempre é verdade, né? Quando a gente nicha, a gente consegue conversar mais diretamente com aquele nicho, contanto que o nicho seja grande o suficiente, né, para que aquele produto seja vendido ou aquela experiência, como é o caso da aceleração, seja vendida. No caso aqui da Incubol, com as startups de cibersegurança, já temos aí muitas inscrições para o programa, não fecharam ainda, então se você está assistindo esse vídeo aqui durante o mês de março, ainda pode se inscrever, vamos deixar o link aqui embaixo. Mas eu fiz esse arrodeio todo para te perguntar como é que está sendo a experiência agora já estabelecida aqui em Portugal, por esse longo período de 30 dias já, numa cidade muito bacana. Também pode falar pela tua experiência nessa cidade, que eu sei que é uma cidade que eu sou super fã. Mas me fala como é que está sendo a experiência lidando com startups aqui em Portugal. Interessante. Quando a gente lança um produto, a gente sempre presume que há uma entrega de valor. Se não há uma entrega de valor, não há porquê, né, de pessoas aderirem àquele produto, seja ele físico, virtual ou como seja, né? Então, quando a gente pensa em um programa de aceleração, né, que o empreendedor ele vai estar recebendo aquele produto, nós esperamos que o mercado ele esteja maduro o suficiente para interpretar o que nós estamos entregando, né? Hoje, aqui em Portugal, a gente já sente que o mercado está maduro o suficiente para entender que um programa de aceleração, ele já acontece. Agora, um programa de aceleração focado em startups de cibersegurança, ele propõe uma entrega ainda mais intensa, né? Então, esse é um dos propósitos aqui do programa, fazer um programa personalizado para quem está adentrando também a esse universo, né? Principalmente no mercado internacional. E fazendo aí um preâmbulo, né, com a minha experiência, não tem como eu falar, né, ou estimular startups. Aí o programa é baseado aqui em Portugal, mas ele é aberto globalmente. Qualquer startup, né, que esteja se propondo, né, a utilizar o recurso para abrir novos mercados, ele é muito bem-vindo na área de cibersegurança. Então, se é uma startup, né, seja de Cabo Verde, Angola, Brasil, até mesmo, né, de países aqui da União Europeia ou de qualquer lugar do mundo, é muito bem-vindo ao nosso programa. O benefício ainda maior é que esse programa vai acontecer totalmente em português, né, o que é um grande convite
para as startups estarem aí vislumbrando o mercado internacional. Então é basicamente isso. Muito bacana. E quais são as vantagens que tu vê desse programa, Mário? Porque programa de aceleração é que não falta hoje no mundo inteiro, né? Quais são as vantagens que tu vê desse programa para, por exemplo, uma startup que está lá no Brasil, né? Que já tem uma solução no mercado, já tem alguns clientes, mas está sentindo dificuldades de crescer, de expandir, de acessar outros mercados. Conta pra gente o que esse programa pode ajudar essas startups. Quando a gente fala em internacionalização, existem diferentes estágios da internacionalização. Não é só quando você abre um novo cadastro de empresa em outro país, né? Existe a parte de internacionalização que começa até mesmo quando você começa a pesquisar um novo mercado, pode ser do seu país mesmo, né? É o nível de internacionalização que você está almejando. Quando o empreendedor ele começa a adquirir conhecimento sobre cultura, sobre estratégias de negócio em outro país, é também um novo patamar de internacionalização. E eu acho que nesse ponto o nosso programa ele pode agregar muito, porque ao invés desse empreendedor sair, se arriscar, sair do país dele, né, e ter contato, e muitas vezes ser um choque cultural, porque ele está almejando muitas vezes o desconhecido, ele tem a oportunidade de participar de um programa de aceleração do seu país, né, que ele está baseado, e tirar todas as dúvidas e ainda mais, né? Fazer um networking qualificado com pessoas que estão baseadas em países que muitas vezes pode ser o alvo dele. Então, aí está uma baita oportunidade e um diferencial do nosso programa de aceleração. E digo mais, quando a gente está falando exclusivamente de cibersegurança, é ainda mais um diferencial de mercado quando tu tens conhecimento, né? Se aquele teu produto ele está adequado ou não, ou se aquela tua estratégia ela tá aí se encaixando ao que tu almejas ou não. Com certeza, concordo contigo que é uma oportunidade gigantesca de acessar um capital humano, né, no outro continente. Eu sou super fã de networking, né, um networking genuíno, conhecer pessoas com aquela intenção de agregar valor para elas, mas ao mesmo tempo de tentar aprender com elas e principalmente quem está num ecossistema que não é o nosso. Então, concordo contigo, eu vejo muito valor nesse programa para startups brasileiras, ou que estão fora da Europa. E agora falando da qualidade das pessoas que estão envolvidas nesse programa. Como é que tu vê a questão dos mentores? Eu sei que tu está aí toda envolvida com um cronograma super extenso de webinars, lives. Aqui no podcast tu também está envolvida me ajudando a convidar pessoas, a seleção de mentores, né? Tu trouxeste também a Ace Ventures para nos dar consultoria, né? Com a expertise que eles têm em aceleração lá no Brasil. Como é que tu vê o capital humano que está envolvido nessa? Porque no final das contas, isso é o que importa, né? Um software de gestão de aceleração, qualquer um pode adquirir tendo dinheiro, né? Um modelo de aceleração, qualquer um pode ter acesso. Mas as pessoas, o que é que tu tem a falar desse capital humano? Eu acho que é o maior diferencial de mercado hoje é quem são as pessoas que estão, né, orbitando, né, no espaço onde tu frequentas. Então, é um programa que a gente está fazendo com muito foco, né, em identificar as necessidades do empreendedor naquele negócio, os objetivos dele. Então, se hoje quem for acessar o nosso formulário de inscrição, ele já vai se deparar com algumas perguntas, tentando identificar isso, né? O mapeamento, né, de acordo com essas respostas, é justamente para linkar a necessidade que ele está visualizando. Então, dali nós já vamos ter ali um direcionamento das pessoas que a gente precisa, né? Com todo esse aparato que está se formando, né, a metodologia que a ACE está nos apoiando, né, durante todo o programa, a expertise, né, que tu tens sobre toda a parte de comunicação, toda a tua experiência, né, com outros empreendedores que já orbitaram a tua jornada, ela vai agregando os diferenciais do nosso programa também, tá? A parte, né, de concepção do Thiago, toda a rede de network, então pessoas puxam pessoas, né? E isso é muito interessante, é o que enriquece o nosso programa, tá?
Como tu já desse uma palhinha ali de como é que funciona toda essa estrutura, né? A gente tem toda uma trilha pensada na entrada dessa startup, né, em um novo mercado, nos diferenciais e oportunidades que ela pode estar almejando e nas capacidades que esse empreendedor ele pode adquirir para encurtar, né, as fricções que podem acontecer durante a jornada dele, pensando justamente em uma expansão, uma aceleração de mercado, tá? Então, toda essa trilha, né, de 12 encontros que a gente tem prevista, as lives adicionais que podem estar aí cada vez mais borbulhando de novidades durante o programa e também a nossa rede de mentores e experts de mercado, elas vão fazer com que esse empreendedor ele possa justamente se situar, né, e também tomar decisões de uma forma sem tanta fricção, digamos assim. Bacana. Podemos colocar o link aqui embaixo dessa rede de mentores para as pessoas começarem a buscar lá e verem o calibre das pessoas que estão com a gente? Eu acho que sim, eu acho que é um bom spoiler, né, do que a gente está planejando e também já colocando em prática por aqui. Então eu acho que é uma boa dica. Bacana, bacana. Não daria tempo de falar de todo mundo aqui, então acho mais fácil deixar o link aqui embaixo para que as pessoas possam ir lá e ver com os próprios olhos a qualidade das pessoas, como tu falou, que estão orbitando em torno dessa aceleração. Olha, muito legal, muito bacana. Eu também estou muito empolgado com essa aceleração. Eu sou um tanto novo nesse universo da cibersegurança, né? Que em Portugal eles utilizam o termo cibersegurança. Mas sou entusiasta de startups, entusiasta de inovação, entusiasta de ideias e soluções que resolvem problemas reais da nossa sociedade. Trabalho com inovação já há algum tempo. E está sendo um prazer conhecer esse mundo novo, né? Para mim, de uns 6 meses para cá, esse mundo da cibersegurança. E me fala uma coisa, o programa vai acontecer de abril a novembro, correto? Isso aí. Abril a novembro. O que vai acontecer lá, se aproximando do fim do programa? Conta aí algum tipo de... Dá um pouquinho de spoiler para o pessoal. A gente dá o pontapé inicial no programa dia 21 de abril. Né? Então, no Brasil, a gente sabe que tem um feriado, mas não é por isso que a gente, né, não vai parar de pensar no futuro que a gente quer para o nosso negócio. E vamos a gente marca ali até dia 21 de novembro, até a gente terminar todas as devolutivas. Mas, no final do nosso programa, para aqueles empreendedores, né, que participarem do nosso programa de aceleração, a gente vai ter um momento exclusivo, que é um Demo Day durante a semana do Web Summit em Lisboa. Então, tu imagina todo aquele mundo encapsulado, né, em uma semana em Lisboa, e tu tendo a oportunidade de estar ali nesse local expondo o teu pitch, né, e te expondo ainda mais a oportunidades. Então, eu acho que esse é um grande diferencial do nosso programa. Para quem está pensando se participa ou não, imagina, quando é que tu vai ter outra oportunidade de estar vivenciando, né, esse momento e estar te expondo dessa forma a um mercado tão positivo que é quando a gente está todo mundo em Lisboa durante o Web Summit. Realmente é bem bacana. Tu falou no início da conversa sobre a tua experiência no Web Summit 2024. Então agora em 2025 tu vai meio que replicar aquela emoção toda para as startups aceleradas. Sim, eu acho que é ainda mais intenso, né? Porque nós vamos ter ali todo um trabalho realizado durante o ano sendo celebrado junto com os empreendedores, né, nessa semana do Web Summit. Tudo aquilo que a gente começou meio que validando, né? Como que o público receberia o nosso programa no próximo evento, né, do Web Summit Lisboa, em 2025, a gente vai estar realmente apresentando esses resultados e colocando esses empreendedores com uma oportunidade ainda mais interessante. Bacana. Quando tu falasse sobre o teu despertar de interesse sobre cibersegurança, né? Depois que a gente começou a trabalhar juntos nesse projeto, que hoje já não é mais um projeto, né? Já está acontecendo. Eu também lembrei que antes eu não tinha um foco em cibersegurança. Né? Eu comecei a ter o foco a partir do programa de aceleração, né, que foi aí lançado pelo Thiago. E depois que eu entrei em contato com esse universo,
antes de sair do Brasil, eu também dei o pontapé inicial aí para um Startup Weekend, focado em cibersegurança. Lá no Brasil ainda, correto? Lá no Brasil. Então a gente tem aí, é um trabalho voluntário, né, que a gente faz para fomentar o ecossistema. Então não só estou aqui, mas também interajo, né, com toda a parte de organização. Estou liderando daqui de Portugal mesmo o acontecimento desse evento lá. Então eu visualizo que é muito aquilo que aconteceu na faculdade, sabe? É a partir do momento que tu te identifica com um nicho, tu foca todas as partes da tua vida para orbitar ao redor daquele nicho e fazer com que tu tenha mais propósito, tu respire diariamente, o que facilita até mesmo a tua absorção de conhecimento. Bacana, legal. Mari, o que é que tem curtido mais aqui em Portugal nesses teus primeiros 30 dias? Olha, além dos inúmeros pastéis de nata, né, eu tô amando muito a cidade agora que eu tô morando, que é Guimarães. Eu sinto que é uma cidade oxigenada, né? Tem pessoas de toda parte do mundo, até porque foi ali que nasceu Portugal, em Guimarães. Então eu tô curtindo bastante. Parece que eu tô sempre em um filme, né, do século XVIII, porque a gente anda por aquelas ruazinhas, né, de pedras, construções tudo muito antigas. E às vezes parece que eu tô vivendo assim num filme mesmo, né? Então tô bem, sei lá, assim, não vislumbrada, mas muito contente, né? Me realizando e tô bem feliz mesmo de estar morando aí em Guimarães e me surpreendendo com o ecossistema de inovação daqui também. Sim, sim, com certeza. E Guimarães, se você verificar o norte de Portugal no mapa, é uma das principais cidades, né? Juntamente com Braga e com Porto. Então, tu não só está numa cidade muito bacana, mas tu também está muito próxima de outras cidades super interessantes. Tu já conheceu também Viana do Castelo, né? Viana do Castelo, conheci em novembro, quando estive aqui também. Com dinâmicas super criativas de elétrico pitch e o que leva o empreendedor a não só viver aquele momento, né, de expor, né, o seu negócio a novas pessoas, mas também de participar de uma dinâmica, né, uma dinâmica sensitiva, de estar em movimento. Então eu acho que todas as dinâmicas aqui de Portugal estão me surpreendendo muito na parte de criatividade, né, e de experiências também, que coloca não só as pessoas que estão assistindo, mas também os empreendedores naquela dinâmica. Muito bacana. Já que tu mencionou elétrico pitch, né? Que para quem não sabe foi um pitch dentro de um elevador que sobe uma montanha assim, chamado elevador de Santa Luzia. Isso. Né? E foi iniciativa da 351 Startups. Então já que você mencionou, vou colocar aqui o link desse vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir e mandar um abraço aí para nossos amigos da 351, que também são nossos apoiadores aqui nesse programa, né? Estão divulgando para todo o ecossistema de Portugal. Então, enfim, vou colocar aqui o link para vocês poderem assistir. Inclusive, eu recomendo para quem para quem é desse ambiente de inovação, empreendedorismo e quer ter realmente uma imersão, né, em Portugal e nesse ambiente, ecossistema de inovação e tecnologia, recomendo vir para cá no mês de novembro, porque a gente tem um mês todo, né, temático que chama Portugal Tech Week. Correto. Né, que não é só uma semana, na verdade é o mês todo, e diversas cidades em todo o território aqui, né, de Portugal participam desse movimento. Então, o que cria aí oportunidades de tu conheceres também novas cidades que não usualmente tu conheceria se estivesse aqui turistando. Geralmente percorreria, né, o Porto, Lisboa, Aveiro e outras cidades, mas tem umas que te surpreendem, como me surpreendeu Viana do Castelo, por meio, né, dessa iniciativa do Portugal Tech Week. Muito bem observado e reforço o convite. Novembro é o melhor mês para quem gosta de inovação, né? Exato. E para quem gosta de viajar, vir para Portugal, passar o mês inteiro aqui e aproveitar e conhecer muita gente interessante, muitos projetos interessantes e muitas cidades pitorescas respirando esse ar da inovação. Né, Mari? É isso. Mari, mensagem final para as startups de cibersegurança que queiram utilizar Portugal como um laboratório de experimento e uma plataforma de lançamento para o mundo. O que é que você tem a dizer para essas pessoas?
Pessoal, não deixe para o último dia, né? Dia 20 de março está se aproximando. Aproveitem essa oportunidade, né, de estabelecerem um conhecimento sobre novos mercados sem necessariamente precisar sair do seu país, o que é uma oportunidade incrível. Imagino o quanto que vocês iriam aí, talvez, se mudar, né, gastar, sair do seu país, família, filhos, tudo, e ter essa oportunidade de fazer uma imersão num programa de aceleração na sua língua materna, muitas vezes, né? E tá aí vislumbrando novos mercados. Então convido a todos, né, para participar do programa de aceleração em cibersegurança conosco, estar aí abrindo novas portas e se vendo pessoalmente em novembro durante a semana do Web Summit em Lisboa. Show de bola. Mali, brigadão, show de bola. Podemos marcar aqui já deixar um segundo aqui no nosso radar sobre outros assuntos. Tu tem muito conhecimento sobre muitas coisas, está passando por uma transição interessante agora. Eu acho que tem muita coisa que não caberia no podcast só, mas já deixo aqui o convite para uma segunda edição. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.